Haja como se absolutamente nada tivesse o poder de romper o seu equilíbrio. Não faça disso um teatro de fingimento, mas sim uma postura deliberada de permanecer inabalável diante de qualquer tempestade que se levante ao seu redor. Pense no mundo gritando lá fora, nas incompreensões se multiplicando e nas cobranças batendo contra a sua estrutura como ondas violentas no mar, enquanto, lá no fundo, existe um núcleo dentro do seu ser onde habita uma calmaria intocável. Essa estabilidade não pertence a um grupo VIP de iluminados, ela nasce de um posicionamento firme. A decisão categórica de não se curvar ao imediatismo da sociedade e de não dar morada aos vereditos alheios na sua própria cabeça. O sofrimento, o deslize e o desapontamento podem até bater na sua porta, mas eles não ganham o direito de fazer morada se você colocar a sua estabilidade acima de qualquer reação destemperada. Napoleão Hill batia na tecla de que a única posse legítima e o único controle real que o ser humano detém na vida é sobre o rumo da sua própria mente. Fora isso, tudo é ruído do ambiente, casualidade e ponto de vista dos outros. Quem treina a si mesmo para caminhar pelas situações como se nada pudesse feri-lo descobre uma emancipação absurda em cada escolha e uma lucidez cirúrgica em cada passo dado. É sob essa ótica que o pensamento deixa de ser jogado de um lado para o outro pela desordem externa e vira um solo extremamente fértil para edificar uma jornada coerente com as suas diretrizes e com a sua missão de vida. Isso não tem nada a ver com fingir que não tem sentimentos ou mascarar o que se passa por dentro. É sobre a habilidade de contemplar, assimilar e deliberar. Você experimenta o sentimento, mas recusa ser escravizado por ele. Você assiste ao cenário, mas não se arrasta pelo falatório da maioria. Você passa a habitar um refúgio fortificado dentro de si mesmo, onde o seu bem-estar não fica dependendo de confetes, de validação alheia ou de que as pessoas finalmente te deem razão. Essa postura vai exigir de você treino diário, auto-organização e muita ousadia. Exige olhar no espelho interno e puxar para si a autoria total de tudo aquilo que você joga para dentro do seu intelecto. Cada reflexão, cada projeção visual e cada sentimento funciona como uma semente viva. A inteligência que se disciplina para regar somente aquilo que constrói acaba erguendo uma muralha protetora, cheia de tenacidade e discernimento. Comece agora mesmo a mapear em quais setores da sua rotina você ainda dá o direito de pequenos contratempos arruinarem o seu humor, ou onde o burburinho das massas e o tumulto social ainda encontram uma brecha para entrar. Detectar esses pontos fracos é o ponto de partida da sua virada. Desse marco em diante, você compreende que a emancipação legítima repousa em se movimentar com uma paciência imperturbável, como se força alguma no universo conseguisse te arrancar do seu eixo. É por meio desse mecanismo que se desenvolve o desapego estratégico, aquela blindagem que resguarda as suas forças, revigora a sua essência e prepara o terreno para tudo aquilo que você determinou realizar. A verdadeira soberania não se mede pelo volume dos seus gritos ou pelo quanto você tenta se impor no grito, mas sim no império que você mantém sobre o fluxo da sua própria consciência. Trata-se de uma quietude operante, que não se confunde com passividade ou alienação. É o vigor característico de quem se tornou senhor dos próprios pensamentos, emoções e rumos. Napoleão Hill nos alertava constantemente que o único comando incondicional que nos foi outorgado é sobre os bastidores da nossa própria psique. Qualquer coisa além disso, falatórios, pontos de vista ácidos e imprevistos do destino, serve de alimento apenas para quem ainda está operando na ingenuidade mental. Contudo, para quem assumiu as rédeas da própria cabeça, nenhuma força do lado de fora possui direito de dar ordens. Imagine por um momento que cada ideia que passa pela sua cabeça é um grão e que a sua inteligência funciona como uma terra altamente produtiva. Se você permitir que incertezas, pavores e palpites alheios façam a festa, estará semeando pragas que vão se alastrar e sufocar tudo sem pedir autorização. Por outro lado, se você escolhe a dedo o que vai nutrir, se mantém fixado naquilo que te coloca para cima, no que estrutura a sua base e dá norte para o seu destino, você edifica um ecossistema de lucidez e soberania interna que criatura nenhuma na Terra consegue violar. Esse é o silêncio dos fortes. É a postura de um intelecto que monitora, processa e resolve com sabedoria, sem dar respostas reativas aos problemas. Dominar o próprio pensar não é se transformar em uma rocha insensível, mas sim ditar o tom da resposta ao que se passa no peito. É identificar o pavor, a irritação e a angústia, mas travar o avanço deles antes que assumam a liderança das suas ações. É escutar os vereditos e as condenações do mundo, mas não internalizar aquilo como se fosse uma lei absoluta, usando tais falas apenas como dados brutos que você pode descartar ou aproveitar para evoluir. Uma mente sob controle é uma cidadela blindada onde invasor nenhum põe o pé sem que você abra o portão. No instante em que você decifra como guiar seus pensamentos,
você vira a chave para transmutar todo revés em trampolim, toda ofensa em manual de instrução e todo instante de recolhimento em uma cartada estratégica. É nesse patamar que fica viável arquitetar saídas lúcidas, agir com precisão cirúrgica e sustentar o equilíbrio emocional, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar em ruínas. Essa potência íntima não se limita ao campo da psicologia, ela toca o campo do espírito. É a nítida percepção de que você não está no banco do carona sendo jogado pelas curvas do mundo, mas sim ocupando o posto de capitão do seu próprio território mental. E a cada amanhecer que você opta por exercer essa gerência, você se conecta com uma trajetória rica em intencionalidade, emancipação e harmonia, permanecendo inabalável, independentemente das tempestades que desabam do lado de fora. Aquilo que você cultiva na quietude dos seus pensamentos possui uma força muito maior do que a sua imaginação alcança. Não se trata de devaneio inútil, estamos falando da engenharia da sua realidade. A mente humana, quando entra em sintonia com a convicção e com o propósito de vida, se transforma em uma antena de materialização. Napoleão Hill ensinava com clareza que o foco mental predominante, quando impregnado de emoção e certeza, é assimilado pelo subconsciente e começa a se desdobrar em fatos palpáveis no mundo físico. Cada conceito que você adota e cada sentimento que escolhe cultivar provocam um abalo sísmico real na sua trajetória, mesmo que o resultado ainda esteja escondido debaixo da terra. A própria Escritura Sagrada chancela esse código milenar no livro de Provérbios ao declarar que o homem é exatamente aquilo que ele projeta na sua alma. Suas reflexões mais íntimas ecoam pelo universo. Seus sentimentos mais profundos se convertem nas experiências que você vai colher ali na frente. Isso nos mostra que a soberania autêntica não consiste em bater boca com cada obstáculo, em se desgastar tentando provar o seu valor para os outros ou em estourar diante das provocações. O poder real mora na capacidade de conservar a calma, manter a mira travada no alvo e se ligar a um plano muito maior do que o seu próprio umbigo. É justamente nessa zona de convergência que a mente se torna perigosa e imparável. Quando você cai na real de que cada pensamento é um tijolo na construção do seu destino, você passa a vigiar o canteiro de obras, cultivando apenas o que te eleva, enobrece e direciona. O pavor, o rancor, as críticas ácidas ou as oscilações não devem ser combatidos com agressividade ou desespero. Eles funcionam como termômetros que podem ser decodificados para o seu próprio aperfeiçoamento. O intelecto comprometido com a sua missão apenas observa, filtra e escolhe a dedo onde vai depositar seus recursos de energia. O recolhimento estratégico cumpre uma função crucial nessa dinâmica. Ele serve como elo entre a atitude calculada e o resultado definitivo. É na quietude que você enxerga as suas verdadeiras intenções, descobre o que é prioridade de fato e acessa a lucidez que vai guiar seus próximos passos. É nessa atmosfera que as grandes resoluções ganham vida, totalmente protegidas do barulho ensurdecedor da sociedade e da carência infantil de querer provar algo para alguém. Quando você se torna mestre dessa mecânica espiritual, compreende que a mente não é só uma máquina de processar dados, mas sim um santuário de criação. Cada insight, cada vibração e cada veredito que entram em sintonia com a fé e com o foco geram vigor, clareza e realizações. E é rigorosamente essa consonância silenciosa, íntima e espiritual que separa as pessoas que deixam um legado histórico daquelas que passam a vida inteira apenas reagindo aos estímulos externos. Existe uma área VIP no seu interior que demanda proteção total, custe o que custar. Um quadrante sagrado onde os martelos batem, as decisões ganham corpo, os pensamentos ganham tração e o seu amanhã começa a ser desenhado. Esse território sagrado é a sua mente. E quando essa ficha cai com profundidade na sua consciência, a sua realidade dá um salto. A mente não é uma rodoviária abandonada onde qualquer pensamento entra e sai a hora que quer. Ela funciona como um laboratório de manufatura. Tudo que ganha passe livre ali dentro vai crescer. Tudo que ganha sua atenção vai ganhar musculatura. Pode ser o pavor, a incerteza e a fragilidade, ou pode ser a convicção, a nitidez e o senso de direção. A caneta para escolher sempre esteve na sua mão, mesmo que você tenha passado anos agindo como se fosse uma vítima desavisada. Jesus Cristo trouxe à tona uma lei extraordinária ao ensinar que os olhos funcionam como a lâmpada de todo o corpo. Esse ensinamento vai muito além da visão biológica dos olhos. Estamos falando estritamente sobre foco. Aquilo que você escolhe encarar de frente vai iluminar ou vai mergulhar na escuridão toda a sua história. Se os seus olhos estão bitolados na desordem, a sua mente vai virar um lixão. Se o seu foco está fixado na verdade, na missão e na convicção, a sua vida passa a irradiar essa mesma energia.
Por essa razão, o seu intelecto precisa ser guardado como um templo sagrado, um espaço restrito onde pensamento sem credencial não entra, onde impera a triagem, a lucidez e a intencionalidade. O objetivo não é se isolar do mundo dentro de uma bolha, mas sim instalar um filtro de alta segurança para selecionar o que tem autorização para fincar raiz dentro de você. E agora eu quero convocar você para participar ativamente deste instante, deixando de ser um mero espectador passivo para assumir essa postura como uma lei pessoal. Registre na área de comentários a seguinte afirmação: minha mente é um templo de foco, fé e clareza. Ao digitar essa frase, você não está apenas apertando botões no teclado, você está assinando um decreto interno, assumindo o controle das rédeas e avisando a si mesmo e a quem quiser ouvir que as regras do jogo mudaram no seu interior. Porque quando a mente assume o status de templo, a bagunça perde o direito de entrar e o seu verdadeiro potencial começa a se manifestar com força total. Uma vez que você passa a enxergar a sua mente como um santuário, você herda um dever do qual não dá para fugir: decretar o que tem permissão para continuar habitando nela. Afinal de contas, não basta colocar segurança na porta, é preciso exercer o governo lá dentro. O cidadão comum vive como se fosse refém das vozes da própria cabeça. Um pensamento derrotista brota e o sujeito aceita. Uma memória dolorosa ressurge e ele faz questão de sofrer tudo de novo. Uma crítica maldosa ecoa e ele compra aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas existe um abismo intransponível entre quem opera nesse nível de fraqueza e quem assume o trono da própria história. Você não se resume aos pensamentos que passam pela sua cabeça. Você é a consciência que observa, a inteligência que seleciona e o governante que determina o que fica e o que vai direto para a lixeira mental. A sabedoria milenar nos instrui com precisão a aprender e levar cativo todo pensamento. Isso não é uma metáfora bonitinha, é uma ferramenta de engenharia comportamental. Significa que cada ideia que ousa aparecer na sua tela mental precisa passar por uma alfândega rigorosa. Isso aqui me fortalece? Isso aqui constrói algo útil? Isso aqui me empurra na direção do meu alvo? Se a resposta for um não bem redondo, esse pensamento perde o direito de ocupar espaço no seu cérebro. Napoleão Hill explicava exaustivamente que a mentalidade predominante, quando alimentada com carga emocional e repetição constante, acaba se materializando em fatos reais. Agora faça uma pausa e analise com frieza: quais ideias você tem repetido para si mesmo dia após dia? Elas estão pavimentando a sua estrada ou sabotando os seus esforços? A mente é uma terra hiperfértil e ela não faz julgamento de valor sobre a semente. Ela vai germinar o que for jogado ali com mais constância e intensidade. Se você abrir mão do governo, pensamentos baseados no pavor, no complexo de inferioridade e na insegurança vão tomar conta do terreno de forma automática. Mas quando você assume o posto de guardião oficial da sua consciência, a dinâmica vira. Você começa a trocar a oscilação pelo senso de rumo, o pavor pela convicção e o caos pela lucidez. E entenda, isso não é uma ação isolada de um único dia. É uma rotina diária, silenciosa, obstinada e ininterrupta. Existe uma potência gigantesca nessa escolha deliberada. Existe um vigor absurdo em cortar um pensamento destrutivo no meio e mudar o foco da sua atenção. Existe uma liberdade indescritível em não se apegar a cada lixo mental que cruza a sua cabeça. Daqui para frente, passe a vigiar com os olhos bem abertos. Nem todo pensamento é digno da sua energia vital. Nem toda emoção que brota no seu peito merece ser alimentada, porque no exato momento em que você assume esse comando, a sua mente deixa de ser uma arena de guerra sangrenta e se transforma em um território de construção perfeitamente alinhado com o destino que você escolheu viver. Conquistar o autodomínio é um dos atestados mais incontestáveis de que você realmente amadureceu. Não se trata de fazer pose de durão para os outros assistirem, mas sim de fincar os pés no chão e não balançar por dentro, mesmo quando as emoções mais violentas resolvem dar as caras. Ódio, pavor, ansiedade, tudo isso faz parte do pacote de estar vivo. O problema real nunca foi experimentar essas sensações. O perigo mora em deixar que elas assumam a direção do seu barco. Quando a emoção barata assume o comando, as escolhas são feitas no calor do momento, palavras venenosas são disparadas sem qualquer filtro e consequências desastrosas são geradas sem que você tenha planejado. Mas existe um degrau acima na consciência, um lugar onde você continua sentindo o impacto de tudo, porém detém o poder de escolher a sua reação. Domínio próprio se resume a isso: perceber a onda emocional subindo, em vez de dar uma resposta automática e reativa, criar um hiato, um intervalo de segurança entre o tapa do mundo e o seu contra-ataque. É exatamente nesse milissegundo de intervalo que reside o poder real.
É ali que você escolhe quem você vai ser diante daquela provocação. A maior demonstração de força não é revidar na hora, mas sim permanecer centralizado, recusando-se a deixar que um instante de pressão externa dite as suas atitudes ou deforme o seu estado de espírito. Jesus Cristo deu uma aula magna desse nível de controle em cenários de extrema hostilidade. Mesmo sendo alvo de dores terríveis, de injustiças descabidas e de uma opressão violenta, sustentou uma serenidade de dar inveja. Aquilo não foi falta de sentimentos, foi excesso de propósito. Foi a clareza absoluta sobre a sua identidade e sobre a missão que precisava ser cumprida. Esse é o convite que está na sua mesa hoje. Sentir o golpe, mas não se perder no ringue. Perceber o cenário, mas não se deixar arrastar pela enxurrada. Viver a vida, mas com a lucidez no nível máximo. Quanto mais você treina esse domínio, mais o seu músculo mental ganha força, mais as suas escolhas se tornam certeiras e mais a sua presença se torna sólida, firme e confiável. E, sem pressa, você começa a notar algo fantástico. Aquilo que antes te desmontava inteirinho, agora nem arranha a sua superfície. Cenários que antigamente roubavam o seu sono, hoje batem contra uma parede de concreto. Isso se chama evolução pessoal, isso é maturidade emocional clássica, isso é pegar o controle remoto da própria existência. Porque, no frigir dos ovos, não é o que o mundo joga nas suas costas que determina o seu sucesso, mas sim a postura que você escolhe adotar para carregar o peso. Em algum ponto da sua caminhada, a pancada da crítica vai te alcançar. Não interessa o quão correto você seja, o quanto você tenha estudado ou o tamanho do esforço que você dedique, sempre vai aparecer alguém com um palpite de plantão, um julgamento superficial ou uma visão totalmente limitada sobre quem você é e sobre o projeto que você está levantando do chão. O segredo não está em tentar criar uma vida blindada onde ninguém te critique. O segredo é aprender a se tornar impermeável ao veneno deles. Quando você carece de um propósito claro, qualquer sopro da opinião alheia vira um furacão na sua vida. Um comentário maldoso na internet é capaz de demolir a sua autoconfiança. Um veredito torto te faz colocar em dúvida o caminho que você escolheu trilhar. No entanto, quando há uma bússola interna bem calibrada, o falatório do lado de fora vira apenas ruído de fundo. A crítica, na esmagadora maioria das vezes, não diz absolutamente nada sobre você, ela é apenas um raio-x de quem está criticando. Ela expõe as barreiras, as frustrações crônicas e as travas de quem ainda não possui a audácia de enxergar o que você já está realizando. E quando essa ficha cai, o jogo muda de figura. Você cessa o hábito de engolir tudo que te dizem como se fosse uma lei. Isso não significa tapar os ouvidos para o mundo de forma arrogante, significa fazer uma filtragem técnica. Existe uma distância quilométrica entre o toque de quem quer te ver crescer e a projeção de frustração alheia. O feedback real te aprimora, te calibra e acelera o seu desenvolvimento. Já a projeção maldosa quer apenas te arrastar de volta para a mediocridade de quem não tem coragem de dar um passo à frente. Quem caminha com os olhos fixos na meta não gasta saliva se explicando. Não entra em debates estéreis para ganhar discussão, não perde tempo tentando provar o seu valor para quem já tomou a decisão de fechar os olhos para o seu sucesso. A energia preciosa que muitos desperdiçam montando defesas estratégicas poderia estar sendo usada para assentar mais tijolos na construção do seu império. E é rigorosamente esse detalhe que separa o grupo dos que vencem do grupo dos que ficam estagnados na beira do caminho. Enquanto uns perdem tempo respondendo, os outros estão evoluindo. Enquanto uns tentam convencer a plateia, os outros continuam trabalhando no projeto. Blindar a sua mente contra o julgamento alheio não é se transformar em um robô isolado, é se posicionar com extrema consciência, escutando o que é útil, corrigindo a rota quando faz sentido e marchando com firmeza quando você tem a certeza de estar na pista certa. Com o passar do tempo, você compreende que não precisa do joinha de todo mundo, você precisa unicamente estar em paz com a sua própria consciência. E quando esse alinhamento interno ganha musculatura, a crítica deixa de ser uma barreira no seu caminho e passa a ser apenas um ruído insignificante que não tem força nenhuma para interromper a sua marcha. A dor é um elemento garantido ao longo do trajeto, não como um castigo do universo, mas como parte pedagógica do processo. E quanto mais rápido você assimilar essa regra, mais rápido você para de espernear e começa a evoluir de verdade. Ninguém acorda com vontade de sofrer, seja por conta de uma quebra de expectativa, uma rasteira da vida, um atraso nos planos ou uma quebra de confiança. O reflexo imediato do ser humano é esquivar, fugir e reclamar com os céus. Só que existe um detalhe de bastidores que a maioria ignora: a dor possui uma missão utilitária. Ela escancara fraquezas, enrijece a carcaça e esculpe a alma.
Toda vez que você se vê obrigado a atravessar um vale difícil, alguma engrenagem interna está sendo ajustada. A sua resiliência, a sua fé prática, o seu poder de suportar o tranco e a sua habilidade de continuar caminhando mesmo no escuro total. É nesse ambiente hostil e desconfortável que o caráter de um líder é forjado no fogo. A palavra sagrada nos ensina de forma cirúrgica que a provação dá à luz a perseverança. A perseverança gera a maturidade da experiência e a experiência consolida uma esperança inabalável. Isso não é palestra motivacional, é engenharia da vida real. É o processo invisível que pega pessoas comuns e as transforma em indivíduos preparados para suportar o peso de grandes conquistas sem desmoronar. Napoleão Hill tinha total domínio desse conceito. Ele defendia com unhas e dentes a tese de que cada revés ou adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício de proporções equivalentes. Em termos simples, no núcleo de cada problema existe um tesouro escondido capaz de te catapultar para o próximo nível. Se você decidir olhar o cenário sob essa ótica, a dor perde o poder de te destruir e ganha a função de te construir. Tudo vai depender exclusivamente da postura que você assume diante do fato. Quando você decide resistir ao processo, murmurar e se revoltar contra a situação, a única coisa que você consegue é esticar o tempo do seu sofrimento. Mas quando você aceita o desafio, extrai a lição e se posiciona com convicção absoluta, a mágica acontece. O fardo pesado deixa de ser um estorvo e passa a ser uma ferramenta de trabalho. Ele começa a lapidar a sua visão de mundo, a sua sensibilidade e a sua têmpera interna. Os períodos mais silenciosos, isolados e duros da sua jornada são, na maioria das vezes, os divisores de águas da sua biografia. São aqueles momentos em que não tem ninguém olhando, ninguém batendo palmas, mas que uma reestruturação profunda está acontecendo nos alicerces da sua alma. É bem provável que você esteja experimentando uma fase exatamente assim neste exato momento. E se for o caso, mude a sua percepção agora. Você não está sendo bloqueado por uma parede, você está sendo preparado em um laboratório. Cada obstáculo que você peita de frente, quando encarado com lucidez, te empurra para mais perto de uma versão muito mais robusta, inabalável e conectada com o propósito que você carrega no peito. O sofrimento não veio para colocar um ponto final na sua história, ele veio para transformar você em um gigante. A maior parte da sua evolução vai acontecer completamente longe dos holofotes e dos olhos do público. Não é no palco sob os aplausos, não é recebendo prêmios, não é no dia em que todos os seus investimentos dão retorno imediato. O milagre acontece no silêncio monótono dos dias comuns, quando ninguém dá a mínima para o que você está fazendo, mas você escolhe continuar mesmo assim. Existe um nível de poder que só é batizado nesse tipo de isolamento. Quando você acorda com a energia no chão, sem um pingo de vontade, mas arruma a cama e vai para o trabalho pelo poder da escolha. Quando os gráficos ainda não estão subindo, mas você permanece fiel ao plano de ação. Quando a sociedade não te dá o devido valor, mas lá no fundo do seu peito existe a certeza absoluta de que você está assentando as bases de algo gigantesco. Esse é o território da constância no anonimato. Napoleão Hill explicava que o sucesso nasce primeiro como uma ideia mantida viva pela fé convicta, muito antes de ganhar contornos visíveis no mundo material. Isso significa, na prática, que por um bom tempo você vai ter que operar no modo acreditar para depois ver. Vai ser preciso marchar sem garantias contratuais, confiando que cada microatitude diária está gerando um efeito cumulativo de força. A grande massa desiste justamente nesse ponto porque quer imediatismo, porque depende do elogio dos outros para continuar e porque confunde a falta de barulho com a falta de evolução. Só que o silêncio nunca está desocupado. Ele está apinhado de estrutura e preparação. É nessa incubadora que o seu intelecto ganha musculatura, que a sua autodisciplina vira um hábito automático e que a sua nova identidade é selada. Cada decisão silenciosa, cada pensamento mantido nos trilhos e cada escolha consciente estão esculpindo aquilo que, no momento exato, vai emergir para o mundo de forma incontestável. As Escrituras nos advertem que para tudo existe uma estação debaixo do céu. Há o tempo de lançar as sementes na terra e o tempo de colher os frutos maduros. E quem abandona a plantação antes da hora nunca vai saber o gosto da colheita. Por isso, não pare. Continue executando mesmo sem plateia. Continue avançando mesmo sem evidências físicas. Continue firme mesmo quando for uma tarefa impossível explicar para as pessoas ao redor o tamanho do projeto que você está construindo no invisível. Porque quem compreende o valor do que está sendo gerado nos bastidores não se perde nas distrações do caminho. E quando o cronômetro da vida marcar a hora certa, tudo aquilo que foi arquitetado no mais absoluto silêncio vai explodir com uma potência avassaladora no mundo visível.
Agora, se este manifesto encontrou eco no seu peito e fez sentido para a sua realidade até aqui, use este momento de transição, faça a sua inscrição no canal e deixe o seu gostei, porque essa simples atitude faz com que este código de sabedoria seja entregue para mais mentes que estão precisando desesperadamente desse chacoalho. E mais do que isso, valide um fato incontestável sobre você: você permaneceu focado até a última linha deste texto. Esse comportamento já entrega um diagnóstico claro sobre o nível do seu caráter. Porque a grande maioria desiste no meio do caminho, e apenas os indivíduos que estão de fato prontos para assumir o governo da própria vida possuem a paciência de ir até o final. A partir deste ponto, o jogo mudou. Não se trata mais de consumir informação ou ouvir conselhos, o desafio agora é internalizar e viver cada linha daquilo que você escolheu tomar como verdade.